O evento faz parte do programa Escola da AGU em Casa, sendo mais um passo na implantação do projeto Escola Virtual da AGU. Um projeto idealizado pelo Dr. Danilo Santana e que está sendo implementado em parceria pelos coordenadores regionais, o Dr. Rodrigo Araújo Ribeiro, da Escola da AGU na primeira região, doutora Cristiane Iwakura, da segunda região, doutora Rita Nolasco, da terceira região, por mim, Eugênio Battesini, da Escola da AGU na quarta região, e pelo doutor Marco Aurélio Peixoto, da Escola da AGU na quinta região. Eu e o doutor Marco Aurélio Peixoto vamos atuar como moderadores no presente evento. Saudações a todos que nos assistem, aos colegas da AGU, aos membros da comunidade acadêmica, profissionais do direito e áreas afins. Saudação especial aos participantes do workshop, o professor César Santolin e o professor Marcos Nóbrega. O evento vai ser realizado em 3 etapas. Na primeira etapa, teremos a exposição do professor César Santolin, que, dentre outras credenciais, é doutor em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutor em Direito pela Universidade de Illinois e pela Universidade de Lisboa, professor da Faculdade de Direito, dos programas de mestrado e doutorado em Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E é conselheiro substituto aposentado do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Na segunda etapa, teremos a exposição do professor Marcos Nóbrega, que, dentre outras credenciais, é doutor em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, pós-doutor em Direito pela Universidade de Harvard e pela Universidade de Lisboa, professor da Faculdade de Direito e dos programas de mestrado e doutorado da Universidade Federal de Pernambuco e é conselheiro substituto do Tribunal de Contas de Pernambuco. Na terceira etapa, vamos abrir para um debate, realizando perguntas formuladas pelo público aos expositores. É uma grande satisfação, uma grande honra para nós da Escola da AGU, recebemos os professores César e Marcos, e para mim, em especial, é uma gratificação muito grande, são meus colegas acadêmicos, meus amigos, tá? E colegas de realmente de muito destaque na atividade acadêmica e profissional. Sem mais delongas, já passo de imediato a palavra ao professor César Santolin para a manifestação. Professor César. Professor Eugênio, se estou com o microfone aberto, sim. Professor Eugênio, professor Marco Aurélio, querido amigo Marcos, todos que estão nos acompanhando, é uma satisfação estar participando desse evento organizado pela Escola da AGU. Tenho sido sempre um entusiasta das iniciativas da escola, especialmente quando elas envolvem o temário da análise econômica do direito, que é uma área de interesse comum dos professores todos que estão aqui participando desse evento, e particularmente minha, que conduz uma disciplina no programa de pós-graduação em Direito, na qual, inclusive, o professor Eugênio já foi e tem sido um grande colaborador desde o ano de 2008. O tema é rico, esse tema que envolve o equilíbrio dos contratos sob perspectiva da análise econômica. Ainda ontem, o professor Marcos e eu estivemos participando de um outro evento em que tema correlato foi discutido, e a existência de 2 eventos no intervalo de menos de 24 horas revela o quanto esse é um assunto de interesse. Eu vou procurar, nessas colocações iniciais aqui, e criando o espaço e o ambiente para que nós possamos depois aprofundar alguma discussão mais específica, fazer algumas colocações bem genéricas, bem amplas, sobre como a teoria econômica do contrato se coloca em relação aos contratos em geral e como o tema do equilíbrio aparece nesse contexto. Vale lembrar que, para a teoria econômica do contrato, um contrato nada mais é do que um espaço ou uma forma de alocação dos recursos que se coloca como um nível intermediário entre aquilo que nós chamaríamos de um mercado livre, um mercado spot, onde
os agentes econômicos interagem independentemente de qualquer ajuste prévio, portanto, com absoluta liberdade, e isso acontece, obviamente, quando a atividade econômica permite, e a situação exatamente colocada no extremo oposto, que é a da integração vertical, onde o agente econômico opta por ele próprio fazer o manuseio, o uso do recurso internamente, diante da constatação de que esta é a solução que lhe oferece mais segurança. Acho que o microfone do professor Eugênio está aberto. O que nós vamos observar é que o agente econômico tem, portanto, essas duas situações extremadas, onde ele pode escolher produzir, o mercado livre de um lado, a integração vertical de outro. Na primeira delas, ele tem ampla flexibilidade, mas vai conviver com um ambiente de risco e, eventualmente, até de incerteza sobre as diferenças de risco e incerteza. O professor Marcos certamente nos brindará com uma exposição logo a seguir. E na extremidade oposta, a integração vertical, ele tem uma situação de segurança, porque, afinal, ele controla o recurso, mas isso pode ser ineficiente do ponto de vista econômico, dependendo da sua capacidade de trabalhar com um recurso que não é a sua atividade principal. Uma maneira intermediária de conduzir a sua atividade, portanto, que não é nem a do mercado livre, nem a da integração vertical, é através de contratos. Através de um contrato ou de vários contratos, o agente econômico estabelece vínculos com maior ou menor vínculos com maior ou menor permanência. Alguns são vínculos extremamente duráveis, relacionais, outros são vínculos de transitoriedade mais breve, e tem, então, um certo grau de segurança quanto à obtenção desse recurso do qual ele precisa, como um dos seus fatores de produção, para poder desenvolver a sua atividade principal. Os contratos são, portanto, do ponto de vista econômico, um instrumento de colaboração, um instrumento de cooperação, no qual os agentes econômicos vão estabelecer formas adequadas e interessantes, portanto, com melhoras paretianas, que significa dizer que, em uma relação contratual, por princípio, todos aqueles que interagem têm vantagens. Pode ocorrer que um tenha mais vantagens do que o outro, mas ninguém ingressa em um cenário contratual para ter prejuízo, para sofrer um custo superior àquele ganho que ele eventualmente espera do contrato. Os contratos são, portanto, em primeiro lugar, desejáveis, úteis, porque são esse instrumento de colaboração, são desejáveis, úteis, porque eles permitem que os agentes econômicos antecipem situações que, sem a existência de um contrato, eles não adotariam do ponto de vista econômico. São igualmente úteis, porque permitem a troca de promessas por recursos ou de promessas por promessas, algo que, sem a existência de um contrato, dificilmente nós poderíamos cogitar, nós ficaríamos naquela situação do mercado livre, do escambo mais direto, de um recurso por outro recurso. E todas essas razões, sob o ponto de vista econômico, justificam não só a presença, como a importância dos contratos nos mais diferentes estágios da atividade econômica. A existência de contratos, portanto, é facilmente compreensível para a economia a necessidade de que os contratos sejam, de alguma forma, tenham, de alguma forma, as devidas garantias quanto à sua implementação, quanto ao seu enforcement, também são fatos que a economia não desconhece e que valoriza substancialmente. E como é que se coloca o tema do equilíbrio nesse cenário, nessa perspectiva econômica do contrato? Como eu disse antes, a partir da teoria da negociação, o que se sabe é que, em uma relação contratual, os contratantes, porque contratam, presume-se, estão objetivando ter vantagens essas que podem estar relacionadas diretamente com a obtenção de algum recurso ao qual eles não teriam acesso sem o contrato, ou, eventualmente, até por um mecanismo de redistribuição de riscos, de realocação de riscos, que pode ser também um elemento importante na celebração de um contrato. Os contratos também são, sob o ponto de vista econômico, e essa é uma outra função relevante que deve ser destacada, mecanismos reveladores de informação. Um
problema que nós temos nas relações econômicas, e quanto mais complexas, quanto mais sofisticadas essas relações forem, esse problema será mais agudo, é que nós vivemos em ambiente de assimetria informacional. Os agentes econômicos que interagem não têm todas as informações e jamais terão todas as informações que gostariam de dispor quando tomam as suas decisões. E a existência de contratos, a maneira como os contratos são elaborados, o tipo de garantia que se obtém através da celebração de um contrato, tudo isso ajuda a revelar informações e revelar o grau de comprometimento da outra ou das outras partes envolvidas, o que é valioso do ponto de vista da tomada de decisão por um agente econômico. O equilíbrio nesse cenário econômico que está em torno do contrato, ele pode ser visto em dois momentos. Pode ser visto no momento da formação do contrato, ou seja, em que medida um contrato é equilibrado quando ele é celebrado, e o direito dá devida importância a isso, reconhecendo que, em certos casos, a situação de absoluto desequilíbrio pelas circunstâncias que envolvem o contrato é até justificadora da invalidação desse contrato. O direito conhece as figuras do estado de perigo, da lesão, figuras que estão consagradas no nosso ordenamento jurídico, para indicar que um contrato desequilibrado não merece ser reconhecido e validado pela ordem jurídica. Mas me parece que quando nós falamos em equilíbrio nos contratos, normalmente estamos pensando no equilíbrio na fase de execução do contrato, por ocasião do seu desenvolvimento, da sua implementação. Isso é realmente um tema extremamente delicado, especialmente quando nós pensamos nos contratos de execução diferida ou de execução continuada, contratos de longa duração, onde a possibilidade de que as relações que tenham sido ajustadas e que tenham sido consideradas como equilibradas no momento do ajuste dentro de um cenário, possam sofrer ao longo do desenvolvimento da relação contratual, na dinâmica que é própria dessas relações, mudanças que tornam esse contrato eventualmente desequilibrado, e a partir daí nós precisamos estabelecer o que é esse desequilíbrio, ou o que é o equilíbrio, o que é o desequilíbrio, e como nós poderemos eventualmente criar remédios voltados a enfrentar essa situação. Então, a primeira questão que surge quando nós pensamos no equilíbrio, sob o ponto de vista da execução do contrato, é se esse equilíbrio deve ser pensado, deve ser buscado, deve ser suposto dentro do contrato ou fora do contrato. O que eu quero dizer com isso? Com muita frequência, quando se examina um contrato durante o período já da sua execução, se costuma introduzir para a avaliação do equilíbrio ou do desequilíbrio do contrato algum elemento externo àquele que as partes consideraram por ocasião da contratação. Isso é muito frequente. O adjudicador externo, e aqui estou me referindo particularmente ao judiciário, mas não apenas a ele, o administrador também muitas vezes é chamado a ser esse adjudicador externo sobre os efeitos do contrato, tem a tentação de utilizar a sua régua, a sua medida, os seus critérios, que são externos ao contrato, para estabelecer se o contrato é ou não é equilibrado, ou está ou não em situação de equilíbrio. E uma outra forma de ver o equilíbrio ou o desequilíbrio dos contratos é tentar extrair isso do próprio contrato, ou seja, enxergar o equilíbrio dentro do contrato, o critério de equilíbrio sendo buscado dentro do contrato. É claro que isso reflete em duas formas diferentes de pensar a importância e a validade e a eficácia dos contratos. Uma delas mais intervencionista, que supõe que os contratos podem ser corrigidos, ajustados, revisados por esse adjudicador externo, utilizando critérios de justiça ou de equidade, ou que seja, sem levar tanto em consideração aquilo que foi conteúdo do próprio contrato. E uma segunda perspectiva, menos intervencionista, mais voltada à valorização do que foi realmente que constituiu o elemento fundamental na tomada de decisão dos agentes que contrataram
e tentar recuperar ou reestabelecer esse equilíbrio a partir dessa perspectiva. É claro que nós temos que pensar que, quando nós nos referimos a contratos, essa é uma categoria muito ampla e que contempla um número multifacetado de relações sociais e econômicas. Não se poderia pensar em estabelecer para todos os contratos sempre um mesmo filtro, um mesmo critério em termos de formação da noção de equilíbrio. Eu não ignoro que há certas áreas onde essa perspectiva mais intervencionista talvez encontre uma melhor justificativa, como acontece, por exemplo, nas relações de consumo. E também não ignoro que há um outro cenário onde, pelo contrário, a perspectiva menos intervencionista é muito mais justificável, como são os chamados contratos empresariais ou paritários. Mas são apenas 2 exemplos de um conjunto muito diversificado de situações. Quando nós pensamos no âmbito das relações travadas com a influência do direito administrativo, pensamos, portanto, nos contratos administrativos, e não apenas esses, porque também há aqui os contratos da administração, que não são necessariamente administrativos, ou seja, são regidos pelo direito privado, embora tendo a administração como partícipe. É claro que todas essas relações também serão objeto de uma reflexão ajustada ao ambiente onde elas estão feitas. Mas nunca, em nenhum momento, nós deixaremos de perceber essa dicotomia entre tentar entender o equilíbrio a partir do contrato ou a partir de um critério externo ao contrato. Isso é ainda mais intenso e é mais importante diante de 2 cenários. Um deles, sobre o qual não vou dedicar muita atenção, porque imagino que o professor Marcos Nóbrega também deverá dedicar um pouco a sua atenção, é o problema da incompletude contratual. Com muita frequência, se pensa, a dogmática tradicional costuma pensar os contratos como sendo contratos completos, ou seja, contratos que conseguem estipular todas as situações possíveis e que venham a ocorrer ao longo da relação contratual. E frequentemente até se imagina que, quando há algo que não está no contrato e acontece no curso da execução do contrato, isso significaria ou indicaria alguma falha na confecção, na formação da relação contratual. A economia sabe que não é possível, o contrato completo não existe, é apenas uma figura hipotética, algo que serve apenas como uma referência. Os contratos são sempre incompletos, são mais ou menos incompletos, essa incompletude pode inclusive ser estratégica, e essa incompletude nos contratos faz com que a necessidade de compreender os mecanismos de equilíbrio ou de reequilíbrio seja ainda mais importante a partir do critério que vai ser adotado. Uma segunda questão, além da incompletude contratual, como eu mencionei, que nos chama a atenção no caso dos contratos no âmbito do direito administrativo, é o fato de que o próprio direito administrativo, ao longo, pelo menos, dos últimos 50 anos, vem repensando alguns dogmas que eram repetidos, e ainda são repetidos em certa medida, no ambiente do direito administrativo, no sentido de que nessas relações contratuais há uma permanente situação de exercício de vínculo de subordinação, aquela ideia de que o interesse público domina o interesse individual, de que é possível estabelecer nas relações das quais faz parte a administração determinadas cláusulas, normalmente chamadas de cláusulas exorbitantes, com privilégios, com estabelecimento de determinadas prerrogativas que não se reconhece aos privados. O que acontece, o que vem acontecendo nos últimos 50 anos, pelo menos? Um progressivo reconhecimento de uma certa contratualização do direito administrativo, um progressivo reconhecimento de que a administração já não se comporta em relação aos particulares necessariamente estabelecendo vínculos de subordinação, mas sim vínculos de coordenação, de ajustes nos quais é necessário reconhecer que a administração e o seu interlocutor privado precisam ter ou ver reconhecido no contrato um certo espaço de paridade ou de equilíbrio,
de equivalência, e isso tudo é algo que também vem merecendo, por parte do direito administrativo, a devida reflexão, e para essa abordagem, a teoria econômica tem uma contribuição importantíssima a fazer, porque recuperar a noção de equilíbrio do contrato a partir de uma perspectiva oferecida pela teoria econômica do contrato é valioso para quem pensa o contrato, para quem supõe o contrato a partir dessa perspectiva. Então, em linhas gerais, essas eram as minhas contribuições iniciais, ou seja, eu gostaria de deixar aqui esse registro sobre a importância do tema, a relevância que ele tem, e só para não deixar de mencionar isso, é claro que no atual momento pelo qual estamos vivendo, esse momento de absoluta instabilidade nas relações sociais, econômicas e jurídicas, as circunstâncias que rodeiam hoje o mundo inteiro em torno dos problemas decorrentes da pandemia fazem com que qualquer discussão em torno do equilíbrio nas relações contratuais ganhe ainda uma importância suplementar. Era isso por enquanto, voltamos mais adiante. Bom, eu acho que teve algum problema com a câmera do professor Eugênio. Eu vou agradecer a exposição do professor César Santolin, brilhante como sempre, e nós iniciaremos os debates após a exposição do professor Marcos Nóbrega. Então, já passo de logo a palavra ao professor Marcos Nóbrega para a sua exposição. Por favor, professor. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Quero agradecer o convite e saudar o doutor Marco Aurélio, o doutor Eugênio, e saudar muito especialmente meu querido amigo César Santolin, não é? Meu amigo há mais de 20 anos, homem que criou fama no âmbito dos tribunais de contas, né? Agora já aposentado, mas vejo outra, me deparo com o parecer do doutor Santolin. Então é um prazer muito grande. E ontem mesmo tivemos discutindo isso de contratos no encontro ontem. E saudar todos aqueles que nos ouvem, né? Essa é a vantagem da tecnologia. Hoje eu estive em João Pessoa, em São Paulo e agora no Rio Grande, com Eugênio e Santolin. Quer dizer, só a tecnologia permitiria que a gente tivesse uma flexibilidade tão grande quanto essa, a custo e com um custo de transação relativamente muito baixo. Então é um prazer muito grande. E o que é que eu vou falar hoje? Eu vou falar sobre a questão do reequilíbrio dos contratos, mas eu queria abordar especificamente os contratos administrativos de longo prazo, os contratos de concessão, de PPP, porque eu acho que merecem uma atenção mais especial do ponto de vista doutrinário. E utilizarei como framework no debate um pouco, como me parece o elemento fundamental desse colóquio, um pouco de análise econômica do direito, de parâmetros para discutir aspectos econômicos do contrato. E vocês sabem muito bem que esses contratos, a exemplo de tantos outros, passam por um estresse absolutamente extraordinário em decorrência dessa pandemia, dessa situação do Covid. Então, um tema relevante no âmbito contratual é se é força maior, e já antecipo que, no meu entender, e qual o impacto sobre isso no âmbito da renegociação ou do ressarcimento por parte do Estado aos privados que com ele contratam. Então, são temas de grande relevância que a gente precisa observar. Em termos de força maior, é importante dizer, e analisando um pouco a legislação de odierna, Lei 8666, aliás, eu devo dizer que eu sou antigo, né, que eu sou do tempo do decreto. Enfim. Eu acho que travou a imagem do professor Marcos Nóbrega. Pronto. Marco, tá voltando. Congelou um pouco a tua imagem. Se tu puderes retomar a exposição a partir de uns 30 segundos atrás, já vai ficar ok, tá? Tá. Então, se você chamar a atenção, a questão da força maior está presente na legislação odierna brasileira, no âmbito civil, obviamente, mas no âmbito do contrato administrativo, na Lei 8666. Aliás, a Lei 8666, a gente pode fazer até a diferenciação
entre uma força maior clássica ou propriamente dita, ou, como diz, por exemplo, um trabalho muito interessante do professor Egon Bockmann, do Paraná, o chamado perigo de força maior. No primeiro caso, é o artigo 78, inciso 7, que diz que a ocorrência de força maior, caso fortuito, regularmente comprovada, que determine o motivo. Então, no 78, eu teria a ruptura do contrato pela existência de uma força maior absoluta. No entanto, o artigo 65, inciso 2, que todos nós conhecemos, podemos chamar perigo de força maior, que é exatamente autoriza a modificação do contrato quando eu tiver uma situação tamanha que vai levar a um desequilíbrio entre a avença inicialmente estabelecida e para que mantenha-se a execução contratual é necessário fazer uma repactuação. É aí, nesse âmbito do 65.2, que me parece estar contida a ideia da teoria da imprevisão. E a gente vai depois observar um pouco o quanto essa discussão sobre teoria da imprevisão se aplica, ou essa análise do 65, combinado com a Constituição, se aplica ao reequilíbrio dos contratos com base nos dispositivos constitucionais. O que é importante também observar é que no Brasil a gente tem uma permanente tensão entre dois sistemas que tem elementos muito importantes no sistema de contratos administrativos no Brasil. De um lado, eu tenho o nosso clássico modelo francês, que é um modelo de contrato administrativo. E o modelo de contrato administrativo, e vocês podem ver em todos os clássicos franceses, Ariou, Gaston Gese, Digui, você tem a teoria do contrato administrativo, que é baseada na ideia de pacto, e consubstancia no sentimento de pacta sunt servanda, ou seja, aquela ideia estabelecida no momento T0 deve ser preservada. O modelo norte-americano, o anglo-saxão, porque o inglês também traduz-se dessa forma, baseia-se mais na ideia de preservação do capital. O modelo francês, ele tem a sua ênfase muito grande na ideia de reequilíbrio econômico-financeiro. Ao passo que o modelo anglo-saxão ele vai se preocupar com a ideia de justa remuneração. Eu chamo a atenção para esse detalhe, porque isso vai ser mais importante mais à frente para analisar contratos de concessão, quando, no mais, esse reequilíbrio econômico-financeiro ex ante, no momento T0, ele é substancialmente impossível de ser buscado, de ser ressignificado. A teoria francesa é a teoria do serviço público, que todos nós conhecemos, e os americanos na teoria de public utilities, né? Serviço de utilidade pública. E a presença do Estado é muito mais forte no modelo francês, com a presença das cláusulas exorbitantes. São cláusulas que, como nós sabemos, se estivessem presentes no privado, seriam ditas por abusivas. No entanto, o modelo saxão, ele viabiliza a intervenção do Estado não em prerrogativas superiores ao setor privado, mas ele viabiliza a intervenção estatal para mitigar, para corrigir falhas de mercado. Então, esses dois elementos me parecem de grande importância, a ideia de justa remuneração, o que eu vou mais à frente chamar preservação da teoria econômica do contrato, e a incisiva participação do Estado para comatar as lacunas presentes nas falhas de mercado. Outra observação interessante, e me parece que esse é uma discussão clara hoje na doutrina administrativista brasileira, de que o artigo 37.21 da Constituição Federal, quando diz mantida as condições efetivas da proposta, não me parece que está dando uma abertura conceitual e teórica para que nós possamos extrair desse dispositivo a ideia de reequilíbrio econômico-financeiro para os contratos de concessão, para os contratos mais sofisticados. Estaria, sim, em contratos mais simples, como foi muito bem falado pelo professor Santolin. A dinâmica contratual mais sofisticada desses últimos contratos impede ou não encontram simplesmente nessas dicções, nessa simples dicção do artigo 37.21, supedâneo teórico para dizer está mantida o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. E se você fizer até uma digressão histórica, ontem o professor Rafael Veras fazia isso naquele encontro que tivemos ontem, ele disse que, olha, a Constituição de 67 tinha, quer dizer, outras constituições brasileiras tiveram especificamente a ideia de reequilíbrio econômico-financeiro, mas não está constante no artigo 37, inciso 21. Então, no meu entender, o reequilíbrio tem que ser constituído passo a passo, e não diante de uma peremptória ideia de reequilíbrio econômico-financeiro buscando a ideia de pacta sunt servanda. Por quê?
Porque eu preciso, em contratos mais sofisticados, analisar duas âncoras conceituais, duas âncoras importantes. Primeiro, como disse que ia falar anteriormente, a ideia de contratos incompletos. Os contratos, quanto mais sofisticados são os contratos, quanto mais duradouros esses contratos eles são, mais lacunas eles apresentam, por duas razões. Primeiro, é impossível num contrato de 30 anos, você no pacto inicial, dizer tudo o que vai acontecer durante a sua execução. Porque é muito caro fazer isso, você ia passar 5 anos negociando ad absurdo o contrato, e também porque você não tem condições de imaginar o que vai acontecer daqui a 10 anos, do que vai acontecer daqui a 15 anos. De tal maneira que existe uma deliberada incompletude contratual, cuja lacuna será fechada mais à frente, ou por via judicial, ou por via de renegociação. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. O que também salta aos olhos, numa visão de contratos incompletos, de que nosso modelo de contrato brasileiro ainda está em algum lugar do século XIX. Eu acho até que, muitas vezes, no direito administrativo brasileiro, a gente não está nem no século XX, né? Quer dizer, a gente está em algum lugar do passado. Por exemplo, em contratos mais sofisticados, existe uma ingênua percepção de que seria, sei lá, 2 pratos que iriam se balancear e o judiciário e o controle seriam amplamente capazes de fazer esse reequilíbrio imediatamente. A equação, a lógica econômica desses contratos é muito mais sofisticada. De um lado, você tem uma matriz de risco e um nível de performance, e de outro, você tem um regime de remuneração do contrato. Então, é esse o equilíbrio que deve ser buscado, e não um etéreo, ou um romântico, ou um ingênuo comatação de pratos em uma balança. E digo mais, e aí não é um tema que eu vou tratar aqui, mas sou muito cético e preocupado com essas tais matrizes de risco, né, que eu acho que no mais das vezes é chutômetro. Né? Mas isso é um tema que a gente vai falar em outra oportunidade, embora eu ainda vou tocar isso um pouco mais à frente. De tal maneira que fica claro que a teoria da imprevisão tem por pressuposto a ideia de completude contratual. Só pode ser. Porque a teoria da imprevisão ela é baseada num elemento volitivo do que as partes pactuaram no momento T0. Esse momento T0, ele é importante como marco teórico, mas não como marco econômico para a repactuação do contrato, porque ele vai ganhando uma dimensão dinâmica ao longo da sua execução que impossibilita, obviamente, o retorno a esse momento T0. Isso, portanto, renegociar, ou reequilibrar esses contratos relacionais, esses contratos complexos, é uma matéria muito difícil. Então, ao passo que eu tenho a ideia do contrato incompleto, eu tenho a ideia também de contrato relacional. Veja, quando a gente lê os clássicos do direito administrativo, né, e eu me lembro que quando eu fiz concurso lá, eu entrei no setor público em 91, né, já estou antigo. Eu li lá o Elílio Meirelles. Aí de contrato, vontade antagônica das partes. Tudo pode até ser, mas num contrato mais sofisticado, a vontade é certamente convergente. A vontade é convergente porque esse tipo de contrato tem uma coisa que a gente chama sunk costs, que é custos afundados. Ou seja, as partes fazem investimentos imensos nesse contrato, que basicamente esses investimentos são custos fixos, mas não necessariamente, que é muito mais negócio para elas tentarem renegociar esse contrato ao longo do tempo do que simplesmente fazer a rescisão contratual. A rescisão contratual, o distrato, é muito mais traumático para as partes, porque elas ficam presas ao contrato. Né? Ontem eu até dei o exemplo do casamento. Né? A pessoa está casada há muitos anos, estou casado há 25 anos, eu não quero me separar, não. Mas assim, se você me separar, vou ter que voltar para o mercado, eu já sou tigrão, está tudo de novo, não estou com saco. E aí também eu tenho 3 filhos, né? Minha pensão, eu vou ter que vou ficar pobre. Então, assim, você tem custos afundados nesse processo que permite que você vá continuando no processo. Quer dizer, não, eu não quero me separar, não. Mas, assim, é um pouco isso. Então, um contrato de longo prazo, você tem exatamente essa perspectiva. E nos contratos relacionais, você tem a ideia íncita da renegociação permanente. Percebam, no modelo contratual clássico brasileiro, a gente tem a ideia de que renegociar é trauma.
renegociar é quando deu alguma coisa errada. Na verdade, a renegociação faz parte da natureza desses contratos. É ingênuo a gente pensar que vai fazer um contrato durante 30, 35 anos e isso não vai levar a uma renegociação, as partes, as circunstâncias não vão mudar ao longo desses 30, 35 anos. É importante perceber que muitos contratos de concessão, de aeroportos, de pontos, têm nesses contratos essa possibilidade de repactuação, de renegociação, fator X, fator esse, fator aquele. Por quê? Porque percebe que essa é a natureza contratual. O que chama atenção e me preocupa profundamente, doutor Eugênio e amigos, é que o modelo teórico contratual brasileiro ainda está pensando ainda no pacta sunt servanda do século XIX, ou sei lá de onde isso veio. Não é? Então essa é a grande preocupação. De tal maneira que esses contratos complexos, como são esses contratos mais à frente, eles apresentam algumas características importantes. Primeira característica, eles são contratos que provavelmente, cada caso é cada caso, provavelmente eles têm múltiplos equilíbrios, ou múltiplos equilíbrios. Eles têm múltiplos equilíbrios, por várias razões. Primeira razão, as partes aprendem, as partes mudam seus incentivos ao longo da relação contratual. Não é? Se você pode utilizar, por exemplo, um equilíbrio de Nash-Bayesiano, né? Quer dizer, que aí é regra de Bayes. As partes vão aprendendo os seus incentivos, vão aprendendo com o parceiro ao longo da relação contratual, de tal maneira que os equilíbrios, os interesses, os incentivos, eles vão se transformando ao longo da execução contratual. Outra observação interessante desses contratos complexos me chama a atenção para um livro que eu já li há muito tempo, mas até reli um dia desse, que eu acho essa aventura muito interessante, que é a aventura do Amir Klink. Né? Eu costumo chamar esse evento, no que se refere a contratos, a teoria do barquinho Klink. Né? O que eu quero dizer com isso? Quando o Amir Klink foi fazer a sua travessia do Oceano Atlântico em caiaque, em 1984, tentaram fazer a travessia. Basicamente, as experiências eram do Atlântico Norte. Então, o que acontecia? As pessoas iam tentar atravessar o Atlântico, o barco virava e os remadores morriam. Então, ele pensou em fazer um barco que não capotasse, um barco que não virasse. E aí, ele, por sorte dele, ele encontrou com um professor da USP que disse: você está atacando o problema de forma errada. É impossível ter um barco que vai atravessar o Atlântico e não vai virar. Ele vai virar. Você tem que criar um mecanismo que ele vire e desvire. Então, esse é o grande problema do contrato. O contrato vai desequilibrar. Então, você tem que criar um mecanismo, e existem vários mecanismos aí, você tem que criar um mecanismo porque ele vire e desvire facilmente. Ou seja, eu tenho que aceitar a instabilidade natural do pacto. Outra característica desses sistemas completos é que eles, evidentemente, não podem ser optimizados em tempo real. Né? Sempre haverá um delay em relação a esse equilíbrio. E esses contratos também, eles apresentam muitos efeitos heterônimos, eles apresentam muitos spillovers em relação a outros contratos. Porque, na verdade, um contrato de concessão, um contrato de PPP, na verdade, ele funciona como uma infraestrutura contratual, como um plexo de contratos. De tal maneira que a mudança no incentivo de um determinado contrato, ele vai gerar efeitos prodrômicos, né? Ele vai gerar efeitos em toda a rede contratual. E, então, torna-se muito mais complexa o seu reequilíbrio. E eu já chamo a atenção, e essa é uma conclusão que eu terei mais à frente, de que me parece, em situações como essa que vivemos, muito pouco provável que o judiciário e o próprio controle possam celeramente fazer o reequilíbrio desses contratos. Exatamente porque não tem o shake, a mudança nos parâmetros econômicos foram tão grandes que jamais, e aí certamente, falando com toda certeza, jamais eu vou conseguir encontrar o mesmo equilíbrio do momento T0, porque aquele elemento volitivo no momento inicial, ele serve apenas como marco referencial, mas ele não serve como marco econômico para o reequilíbrio do contrato. Outra observação interessante que eu já falei é que as partes, obviamente, elas criam condições e elas aprendem com a experiência.
De tal maneira que contratos complexos, eles são contratos que se submetem a um argumento de equilíbrio geral não endógeno. Ou seja, ele tem um equilíbrio próprio, mas ele é não endógeno, ele se submete, inclusive, a choques externos. Então, essa discussão real não é uma discussão, não é uma tertúlia intelectual, é uma discussão real. Isso é discutido em vários lugares no mundo sobre teoria econômica dos contratos. Ele coloca em xeque aquilo que nós, manualisticamente, usamos no Brasil, teoria da imprevisão, quebra do base do negócio, fato do príncipe, onerosidade excessiva. Talvez base do negócio seja o que mais nos aproxima, eu acho, de uma ideia como preservação da economia do contrato. Mas é preciso aprofundar esses argumentos mais à frente. E por que é difícil, tão difícil equilibrar esses contratos agora diante dessa pandemia? Por duas razões fundamentais, acrescentadas a esse elemento do tempo estendido desse contrato. A ideia de incerteza fundamental e a inovação tecnológica, né? Por exemplo, e aí eu me permito, amigos, fazer uma diferenciação que é muito clássica na teoria econômica entre risco e incerteza. Né? Risco é o que você consegue estabelecer uma distribuição de probabilidade. Não é? Eu consigo, por exemplo, estabelecer uma distribuição de probabilidade pluviométrica para o Rio Grande do Sul. Não é? Nessa época, eu imagino que no Rio Grande do Sul não chove. Então, eu tenho condições de fazer uma discussão pluviométrica para o Rio Grande do Sul nesse período. O mesmo não ocorre para o Nordeste. Então, isso é possível que esteja numa matriz de risco. Então, estaria numa matriz de risco aquilo que eu posso estabelecer e eu posso definir como uma distribuição de probabilidade. Aquilo que está fora da matriz de risco é a incerteza. E essa incerteza, ela vai se pautar em dois elementos fundamentais. Ela vai se pautar no que a gente chama de uma incerteza ambígua, incerteza de ambiguidade, que tem a ver com o seguinte aspecto. Pode ser que eu não consiga prever uma distribuição de probabilidade porque eu não tenho tecnologia suficiente para isso. Imagine a previsão do tempo 30 anos atrás. Era muito mais defasada do que é hoje. Então, 30 anos atrás, prever o tempo talvez fosse uma incerteza. Hoje é um risco. O avanço tecnológico ao longo do tempo pode trazer coisas para a matriz de risco. Por isso que a matriz de risco não pode ser absolutamente estática, porque vai mudando diante de parâmetros de ressignificação entre incerteza e risco. Agora, o que é fundamental, e nesse momento, sobretudo de pandemia, é a ideia de incerteza fundamental. Incerteza fundamental, amigos, é o imponderável, é o elemento que ninguém podia ter uma ideia, obviamente, sobre isso. Aliás, o pessoal do mercado financeiro, sobretudo, né, gosta muito de citar o Nassim Taleb, né, que escreveu um livro em 2007, O Cisne Negro. Né? Ele diz que muitas vezes nós somos acolhidos por um evento extraordinário que ninguém imaginava que isso pudesse acontecer. E aí, como é que os sistemas reagem a essa situação? Inclusive, aliás, o pessoal, a meninada do mercado financeiro, não chama nem cisne negro, né? Black Swan, né? Porque a maioria dos cisnes são brancos, né? Então, um dia pode aparecer um cisne negro. Né? E, aliás, o Nassim Taleb, ele nem gosta dessa comparação em relação à crise agora. Ele escreveu um artigo agora em abril na New Yorker, onde ele diz, isso não é cisne negro, porque em janeiro eu escrevi um artigo no New York Times, onde eu disse, do jeito que está na China, considerando os voos, considerando a não linearidade da expansão da pandemia, os países têm que tomar medidas importantes. Bem, ele não foi o único que disse isso. Bem, mas o fato é o seguinte, no nosso caso especificamente, porque ninguém fica lendo New York, e mesmo que tenha um maluco que falou no New York Times, ninguém vai dar bola. Então, para os nossos efeitos, é uma incerteza fundamental. Ela rompe, ela vai além da matriz de risco. Aliás, eu discordo também da posição que diz que, diante de uma força maior tamanha, como a questão do Covid, a gente vai ter que refazer a matriz de risco. Não vai, porque isso não é para estar na matriz de risco. Isso é incerteza fundamental, isso é incerteza está fora. Não é? E aí você tem que caracterizar, obviamente, com força maior.
No entanto, muitas legislações, contratos, evidentemente, dizem que quando você tem diante de uma força maior dessa natureza, o poder público tem que ressarcir o setor privado em toto. Eu já digo isso para vocês, é impossível. É impossível pelos efeitos spillovers desses contratos e é impossível pela absoluta dimensão do problema. Não é? Eu chamo a atenção de que é pela primeira vez esse tipo de problema do Covid, ele estabeleceu de forma absolutamente dramática uma mudança clara da oferta e da demanda de vários setores. Eu costumo chamar a atenção para o que aconteceu, por exemplo, com o álcool gel. Né? Há 2 meses atrás, é muito provável que o álcool gel tenha sido o bem mais importante a ser consumido na casa de Eugênio, por exemplo. Não é? Ou não é, na casa da Carolina, aí, que nos ouve. Quer dizer, todo mundo sai desesperado para buscar álcool gel. Né? O que aconteceu? Aumentou muito a demanda de álcool gel, a oferta ficou parada, porque não dá para produzir álcool gel do dia para a noite. O preço aumentou extraordinariamente. As empresas, as indústrias como de perfume, indústrias de bebida, perceberam que era um bom negócio fazer álcool gel, passaram a produzir álcool gel. Já diminuiu a distância entre a demanda e a oferta, mas o preço continuou alto. Como o preço continuou alto, as pessoas começaram a usar bens substitutos, que era água com sabão. E perceberam também que não precisava álcool gel em casa. Tomar banho, basta lavar com água e sabão, as pessoas não estavam saindo mais. Aí você mudou novamente a dinâmica dessas curvas. E mais, diante do que aconteceu com a crise do Covid, você teve uma mudança da natureza do bem. O bem que era, anteriormente, era um bem normal, ninguém saía feito doido comprando álcool gel, eu acho que na minha casa nem álcool gel tinha, de repente passou a ser um bem essencial. Então a demanda, a demanda renda do álcool gel ficou mais inclinada, quer dizer, ele ficou mais inelástico. Né? Que significa que as curvas de demanda fizeram assim, ó, as curvas fizeram assim e assim. E isso levou uma loucura no preço. Aconteceu no mercado de álcool gel, ou de máscaras, ou de respiradores, o que aconteceu em 6 semanas era para acontecer em 6 anos. E aí, quando você vai analisar os preços, sobretudo em sobrepreço no controle, por exemplo, qual é o preço que você vai ver? Se as curvas mudaram demais em 6 semanas. Essa é uma preocupação imensa que a gente vai ter. É uma preocupação grande que a gente vai ter. Outra preocupação fundamental é discutir se foi fato... apareceu um pitoco aqui que eu não sei o que é, não. Deu um pitoco aqui, não sei o que é, não. Entre fato a pergunta... A minha amiga Cristiane Stropa aí, lá do TCM aí de São Paulo. Como é a pergunta mesmo? Depois a gente vai para as perguntas, né? Mas eu já vou encerrar. Eu quero dizer o seguinte. A gente está numa encruzilhada. O que é que essa pandemia fez? Ela serviu como catalisador de grandes transformações em várias áreas. E é o catalisador de grandes transformações no direito administrativo. Nós estamos numa encruzilhada teórica. E se a gente não estudar, aprofundar, aprender, debater, certamente os próximos anos serão muito difíceis. É isso aí. Obrigado, pessoal. Professor Marco, professor César, nós agradecemos muito a exposição. Tenho certeza que muitos dos colegas apreciaram por demais o que foi dito. Nós temos vários colegas da ANTAC, a NTT, a ANAC, que lidam de maneira cotidiana com contratos relacionais, concessões, e as manifestações nesse sentido foram muito ricas, assim. Eu até tenho uma pergunta, acho que seria mais direcionada para o professor Marcos, em função da especificidade que ele deu por tratar dos contratos relacionais ali. Ok, nós estamos numa situação de incerteza em que houve uma redução de demanda, digamos assim, em muitas áreas, em muitas atividades concedidas em si, mas estamos num contexto de incerteza. E uma coisa me chamou a atenção hoje, tá? Quando eu li o jornal, nosso jornal aqui do Rio Grande do Sul, professor César, que em Gramado, por exemplo,
o Natal Luz esse ano foi estendido, tá? Em mais de 15 dias. Eu imagino que por trás uma providência como essa daí se tem uma expectativa de aumento na demanda num segundo momento, né? Aí neste contexto assim de flutuações nos contratos de concessão em si, é possível trabalhar com a ideia de um efeito rebote, por exemplo, pós pandemia. Então, aí nós teríamos uma situação de uma redução de demanda no primeiro momento, represada, e um incremento significativo no segundo momento. Então, a lógica toda fica bastante confusa nesse contexto. Assim, si. Veja, é muito difícil. O Brasil, se costumava dizer que o Brasil era um país de milhões de técnicos de futebol. Agora somos milhões de epistemologistas. Não, como é? Epistemologistas não, epidemiologistas. Todo mundo agora entende de epidemia, né? Na Globo News tem uns 5 todo dia. Então todo mundo agora tem uma opinião, quer dizer, não, eu acho que é mais sincero e mais franco dizer não se sabe. É a incerteza imponderável, ninguém sabe o que vai acontecer. Veja, é uma situação realmente muito difícil. Então por isso que, e aí nesses casos desses contratos, eu acho que a gente tem que ter mecanismos de renegociação. Porque se for para o judiciário, imagine 200 bilhões de contratos, cada um tem uma situação. Todo mundo aqui tem uma situação que se sentiu prejudicado com essa pandemia. Ou comprou uma passagem de avião, ou comprou um bem que não foi entregue na sua casa, ou o cara tem um restaurante. Todo mundo ir para o judiciário. Imagine, é impossível. Então a gente vai ter que ressignificar também as maneiras de resolver conflitos, que pode ser online dispute resolution, pode ser mediação. Ontem na conversa lá com o Rafael Veras, ele falou dispute review boards não vinculante ad hoc. Quer dizer, existem várias maneiras que estão inclusive nos contratos de você potencializar essa renegociação. Muito embora, e aí eu quero chamar uma atenção de forma muito importante, também não é para fazer agora achando que renegociou, vai ser maravilhoso, as partes têm condições totais de fazer mediação. Tem os problemas que tinham antes, tem depois também. Racionalidade limitada, problema cognitivo, qual o jogo, que aí você vai analisar com o comportamento estratégico das partes, né? Qual o jogo estratégico das partes na negociação, qual o índice de sunk costs. Então, também mediar e fazer renegociação também não é uma coisa fácil, não. Quer dizer, tudo é muito mais complexo. Que saudade dos anos 80, quando eu comecei a estudar essas coisas, final dos anos 80, era muito fácil, né? Bota uma previsãozinha, fato do príncipe, aquele negócio, príncipe para cá, príncipe para lá, resolve lá. Hoje está muito mais complexo. Na verdade, já era complexo, né? Só que a gente não tinha um instrumental teórico, pelo menos tinha nos Estados Unidos, como falou Santolin, né? O Brasil é a vanguarda do atraso. Isso tem 50 anos nos Estados Unidos. Essa semana morreu o Oliver Wilson, né, que escreveu sobre RODAP. E está presente em contratos de infraestrutura toda hora. Então, os caras estão assim. Akerlof escreveu Lemon's Market, que é sobre assimetria de informação, em 71. Quer dizer, quando é que chegou isso no Brasil, esse debate no Brasil? Nos anos 2000. Então, veja, o Brasil teima em ser a vanguarda do atraso, né? Mas, graças a Deus, temos pessoas como vocês aí, 3, que estão dispostas a enfrentar esse desafio, né? Nosso amigo Santolin aí. Agora, com a lei de liberdade econômica, a questão de assimetrias de informação foi até positivada no Brasil, né? Pois é, o Brasil pode positivar tudo, né? A gente tem essa visão, talvez ibérica, né? Que acha que fazendo lei, daqui a pouco fazendo lei você pode dispor sobre tudo, né? Inclusive tem essa discussão aí do projeto Anastasia, não sei nem se foi aprovado, sobre essas relações aí. Eu não sei se também lei resolve o problema. Eu não sei, porque dizia Milton Friedman, né? Se o Estado for responsável por administrar o deserto do Saara, em 15 dias faltaria, né? Então... Marco, você tem monitorado as perguntas? Tenho sim. Eu tenho, antes de passar para as perguntas do público, Eugênio, eu teria provocações minhas aí para dirigir aos dois professores, até para aproveitar enfim, o grande conhecimento que eles possuem na temática e esclarecer para o público que nos assiste. Essa temática do reequilíbrio econômico-financeiro tem sido, inclusive, objeto de discussão aqui na Escola da AGU, né? A Escola da AGU na segunda região, a doutora Cristiane tem coordenado... Eu fui falar,
Eu fui falar mal do Estado, cortaram minha conexão. Estou Voltou, nesses voltou, momentos professor estranhos que a gente voltou. Nesses momentos estranhos, eu estou até com medo. Logo quando o conterrâneo seu vai falar, hein? Eu estava Eu acho que ele está com sinal se o ruim. Estado fosse administrar o deserto Saara, em 15 dias, se o Estado fosse administrar o deserto Saara, em 15 dias faltava areia. Então, Aí a gente está, inclusive, com um ciclo de palestras sobre o reequilíbrio econômico financeiro, que está sendo coordenado pela colega da 2ª região. E, enfim, o debate tem sido intenso entre nós, advogados públicos, acerca dessa me temática, me chamou lá para falar. Especialmente entre aqueles que atuam, né, com atividade consultiva. Isso tem sido objeto de muita demanda. Então, eu queria dirigir aos professores aí 4 provocações para que a gente possa explorar um pouquinho do conteúdo deles e depois a gente passa as perguntas, Eugênio, que chegaram a gente através do chat aqui. Primeiro, o seguinte, aproveitando que vocês são, ou foram ou são do Tribunal de Contas, né, do sistema do Tribunal de Contas, professor César Santolin já aposentado, professor Marcos Nóbrega na ativa, qual é o papel nesse cenário de discussões que serão enormes acerca do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos no atual cenário em função da pandemia? Qual é o papel dos tribunais de contas, na visão de vocês, na verificação, na fiscalização do que está acontecendo, e qual é o papel do advogado público, né, que vai orientar a administração, orientar os gestores estaduais, orientar os gestores federais, orientar os gestores municipais, no que diz respeito a esses reequilíbrios econômico-financeiros. Então, essas são as 2 primeiras perguntas. O papel do Tribunal de Contas e o papel do advogado público. Uma terceira pergunta é possível a gente dizer, né, diante de um cenário como que a gente está vivendo, que da nossa geração é algo que nunca havíamos passado e certamente ou provavelmente não tornaremos a passar ainda nessa geração. É possível a gente dizer que os contratos administrativos já não serão mais os mesmos, né? As minutas de contrato que são produzidas pela administração, com previsão de risco, com previsão das cláusulas para o reequilíbrio, já não serão mais os mesmos a partir de agora, ou seja, o cuidado que se terá com esses eventos que eventualmente possam acontecer será diferente no tratamento, né, nas minutas de contratos administrativos. Essa é a terceira provocação. E uma quarta é o seguinte, o Poder Judiciário já começa a receber, né, e aí os colegas que atuam no contencioso têm passado por isso, começam a receber inúmeras ações judiciais, provocando a administração em função das discussões acerca do reequilíbrio econômico-financeiro. A pergunta vocês entendem que a via extrajudicial, arbitral, é um mecanismo, é um meio para que a gente possa desafogar o judiciário e solucionar esses conflitos de uma maneira, digamos assim, menos traumática e mais célere? Então, queria lhes provocar em relação a esses 4 aspectos, professores. Santolin aí. Posso começar? Sim. Tá bem. Obrigado, Marco Aurélio, pelas colocações. Eu acho que elas são todas muito interessantes. Eu vou tentar responder a primeira, a segunda e a última em conjunto e depois trato da segunda. Porque incluo a última, porque eu acho que, de certa maneira, o ponto de vista que eu tenho a respeito do papel dos tribunais de contas e da advocacia pública, em certa medida, também é o posicionamento que eu tenho em relação a como deve se comportar o judiciário. Acho que todos esses órgãos de controle, fiscalização, órgãos de assessoramento, consultoria, ou órgãos como é o caso do judiciário, de determinação final de solução de conflitos e de litígios, diante desta situação de incerteza, como o professor Marcos colocou muito bem, e eu até gostaria de acrescentar um detalhe, que parece que essa incerteza que vivemos, ela é uma tripla incerteza, pelo menos no atual momento, e é possível que alguns desses elementos de incerteza venham a desaparecer ou a diminuir nos próximos dias, nós não sabemos, mas nesse momento nós não temos informação suficiente sobre o comportamento do vírus, a medicina ainda não sabe o suficiente para nos dizer como o vírus se comporta, por que ele tem determinado tipo de incidência numa região ou num determinado grupo de pessoas e não tem outros.
nós não sabemos quando nós teremos medicação adequada, vacina, enfim, tudo isso ainda é incerto e igualmente é incerto sobre qual a capacidade de adoção de políticas públicas que seja realmente eficaz em relação à pandemia. Tudo isso pode mudar. Tudo isso pode, nos próximos dias ou nos próximos meses, nós podemos ir recebendo mais informações, compilando essas informações, e alguns desses elementos de incerteza podem diminuir. E justamente por isso, o grau de incerteza diminuindo, também a tomada de decisão se torna mais simples. Nesse contexto, o que eu diria que tanto os órgãos de fiscalização e controle quanto a advocacia pública, e eu, com muito orgulho, posso dizer que também tenho um pouco de experiência na advocacia pública, fui procurador do Estado do Rio Grande do Sul por bastante tempo, e o próprio Poder Judiciário deveriam ter, eu diria, pudor, constrangimento, cautela. Há um certo clima de ansiedade em todos nós nesta situação pela qual estamos passando, e isso, obviamente, também afeta a quem tem esse papel. Uma tentação, muitas vezes, bem perceptível de encontrar soluções, de apresentar soluções, de ser mais proativo diante do quadro que, às vezes, até do ponto de vista pessoal, nós estamos hoje recolhidos às nossas casas, com limitações severas do ponto de vista do que a gente pode e não pode fazer. Quando surge uma oportunidade, muitas vezes há essa tentativa de encontrar soluções que sejam efetivas, que sejam realmente capazes de produzir resultados com a brevidade com a qual nós gostaríamos. Mas essa tentação deve ser, vamos dizer assim, modulada por uma constatação de que dificilmente nós teremos essas respostas, justamente pela situação de incerteza na qual vivemos. Então, em primeiro lugar, por uma questão, digamos assim, meramente psicológica. Todos devem ter o máximo de cuidado. Aquilo que o professor Marcos falou em relação aos contratos, que eles são, em grande medida, tomados por um ambiente dinâmico, no qual aquilo que se considera o equilíbrio vai sofrer variações ao longo da sua existência. E eu até me atrevo a sugerir, Marcos, que eu acho que não são alguns contratos que nós poderíamos dizer que não correspondem àquela ideia mais ou menos ortodoxa de que nos contratos nós temos a junção de interesses contrapostos. Não, em todos os contratos, até vamos pegar naquele que talvez seja o mais elementar, aquele que é o beabá da disciplina de contratos num curso de direito, o contrato de compra e venda. Mas há um interesse, não há interesse contraposto na compra e venda. O interesse do comprador e o interesse do vendedor não são contrapostos. O comprador e o vendedor precisam do ajuste. O comprador quer o bem, o vendedor quer o preço. E isso não é contraposto, porque eles querem recursos diferentes, eles estão buscando recursos. O que é mais valioso para um não é o mais valioso para o outro, e é por isso que o contrato ocorre, porque se não ocorrer essa comunhão de interesses, o contrato não sai. Então, desde este contrato, que é um contrato singular, único, talvez a pessoa compre e venda com outra parte uma única vez na vida, até aqueles contratos mais marcadamente relacionais, como é um contrato de concessão, por exemplo, onde isso então ainda é muito mais intenso, há sempre alguma convergência. E é essa convergência, é esse mecanismo de cooperação, é esse critério interno de equilíbrio que tem que ser buscado, não um critério externo. E nesse sentido, isso vale tanto para os órgãos de fiscalização e controle, para a advocacia pública, quanto para o judiciário, essa prudência, esse pudor, esse constrangimento e esse cuidado com a recuperação do critério interno de equilíbrio do contrato é que deve ser obtido. E quanto à questão que dizia que foi feita em relação a se as minutas, se os termos dos contratos serão diferentes depois da pandemia, eu espero que sejam, mas não por causa da pandemia. Eu espero que sejam na esperança, talvez um pouco ingênua que eu tenho, de que os nossos operadores do direito administrativo percebam o quanto
é necessário incorporar esses elementos da teoria econômica do contrato na análise das situações que são trabalhadas. A pandemia, não, como disse o professor Marcos, ela não vai se incorporar, uma pandemia ou eventos semelhantes a uma pandemia, a queda de um meteoro, pode acontecer uma queda de um meteoro no ano que vem, 2020 termina, a gente acha que tudo está resolvido, e aí no ano que vem um meteoro que cai aí e causa mais diferente tipo de consequência. Não vamos fazer uma matriz de risco para prever queda de meteoro, né? Vamos combinar que é uma hipótese que nenhuma matriz de risco vai conseguir organizar. Então, não dá para pensar que as matrizes de risco vão ser reajustadas ou readaptadas para incorporar elementos que são de absoluta incerteza, como disse o professor Marcos. E, nesse sentido, não é pela pandemia, mas eu sempre tenho a expectativa de que as coisas possam melhorar. É isso, Marcos? Põe som aí, Marcos. Eu acho que eu fui muito mal, o Marcos saiu. Não, eu acho que caiu a conexão dele. Eu acho que ele ficou muito decepcionado e resolveu se retirar. Não deve ter sido isso, não. Eugênio, se você quiser, Eugênio, para ganhar tempo, enquanto o professor Marcos Nóbrega retorna, eu posso passar as perguntas que chegaram aqui do público, o professor Santolin já vai se adiantando. Achei que está retornando. Retornou. Ele voltou. Eu voltei. É o seguinte, pessoal. Eu me lembro que eu tive, há uns 3 anos atrás, eu tive no Cazaquistão. E o cara lá da embaixada brasileira, ele me disse que pagava $22 pela internet e funcionava perfeitamente. No Cazaquistão, viu? Em Astana. Aqui a gente paga uma fortuna no Brasil, fica essa porcaria caindo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Quanto aos tribunais e à AGU, eu acho que muita calma nessa hora. Muita calma nessa hora. Né? Porque não vai ser fácil. Esses próximos 4 meses, 5 meses, esse ano é um ano de eleição municipal, isso tudo vai estar politizado. Muita calma nessa hora. Eu dei um exemplo há pouco da dificuldade de estabelecer preço no álcool gel. Imagine um bocado de coisa. Não é? Da mesma forma, diante dessa situação, tem muito bandido também querendo se aproveitar. Né? Eu participei de um evento semana passada da OCDE, foi feita uma pesquisa, o que as pessoas têm mais medo em termos de compliance público nesse período? 43% diz compra de bens hospitalares, compra nesse período. Então a gente vai ter que ter uma atenção, vai ser uma pressão imensa sobre o sistema de controle. Né? E esse é um desafio muito grande. Então é um desafio muito grande para os tribunais. A gente tem que ter muito cuidado, pensar realmente quais são os incentivos dos contratos, se colocar na pele do gestor. Não é? Tem até um joke, né? Se diz assim, a dispensa de hoje é a improbidade de amanhã. Né? Quer dizer, daqui a 4 meses ninguém imagina o sufoco que o cara passou na secretaria tal para comprar máscara e tal. Então essa é uma preocupação, os gestores estão com medo. Os gestores estão com medo do que pode acontecer com eles daqui a alguns meses. Então muita calma, isso serve também, obviamente, para a AGU pensar direitinho, refletir, etc., sobre todos esses incentivos. Se os contratos vão melhorar, acho que eu fui contaminado pelo vírus de um certo ceticismo, né? Não sei. As coisas não são assim estanques, não se dá em saltos, né? É um processo, né? Veja, a administração pública é bem melhor do que era há 20 anos atrás. É possível que o Covid-19 seja o catalisador de mudanças estruturais, mas ainda demora. Não é possível que melhore, mas é um processo incremental, não é um processo de saltos. Né? Quer dizer, ainda vai demorar um pouco, mas debates como esse, participações na escola da AGU, eu acho que são importantes para incentivar isso aí. E, por fim, a questão da extrajudicialidade, não tenha dúvida, né? Não tenha dúvida, né? Se o controle está do século XIX, o judiciário está em Roma. Então, assim, não vai resolver. Não vai resolver pela questão também da quantidade de processos. Imagine se todo mundo entrar na justiça em relação a alguma coisa. Todo mundo tem uma viagem que deixou de fazer. Uma viagem da TAP que não fez, vai para a justiça, e aí como é que faz? Como é que resolve isso? Então temos que encontrar outro mecanismo, outra formatação, outra formulação de resolução de avanços. E quanto a perspectivas de futuro, ninguém sabe. Aliás, como eu falei há pouco, né?
Eu acho que falei isso ontem, né? Tinha um grande economista americano, que era o maior dele, John Kenneth Galbraith, tinha 2 metros e tanto, e Galbraith, que era keynesiano, ele dizia o seguinte: a grande vantagem das previsões econômicas é dar credibilidade aos cartomantes, né? Essas matrizes de risco, se botar um cara para jogar búzio, é capaz de dar melhor do que está sendo feita por aí. Então, os desafios são realmente imensos, né? Não adianta botar um PowerPoint bonitinho, é bonitinho, mas se também ninguém vai olhar, não. Quem vai olhar aquilo? Aí, quando se dá a realidade bate a porta, a administração fica em parafuso. Mas, assim, embora eu seja inoculado com o vírus de um certo ceticismo, estamos melhorando, né? Vamos ver o que vai acontecer. Eu também não entendo nada de vírus, não sei se vai vir onda, deixou de vir onda, eu também não tenho a menor ideia quanto a isso. Então eu, particularmente, jamais serei chamado pela Globo News para dar opinião sobre isso, porque não sou jurista e epidemiologista, sou apenas um esforçado. É isso. Eugênio, você quer que a gente passe agora para as perguntas que recebemos aqui do público? Eu acho que sim, Marco. Eu até tenho algumas aqui também, mas faça as que você tem aí. De repente elas são as mesmas, a gente já vai administrando. Lá. A doutora Cristiane Stropa questiona se o PL 2139 de 2020, ao tratar do regime jurídico emergencial e transitório das relações jurídicas contratuais da administração pública, pode trazer, na visão de vocês, segurança jurídica na temática do equilíbrio das contratações públicas. Rapaz, eu vou dizer um negócio. Acho que foi Diadorinho, foi Riobaldo, né, que falou lá. Viver é um negócio muito perigoso, né? Até atravessar a rua tem segurança, né? Então, existe uma questão que é a segurança psicológica, né? Quer dizer, talvez as partes se sintam mais seguras com a lei que vai dispor sobre isso, né? Mas os incentivos são tão grandes, são tão diversos. Agora, diante de uma desarrumação, de uma loucura dessa, tem que aparecer um síndico, né? Talvez o síndico seja realmente o Estado e uma legislação pode ajudar, embora, sabe, cada caso é cada caso. Pode ajudar, pode estabelecer um norte, uma opção. Eu acho que é uma tentativa de encontrar uma saída. Mas eu digo que tem mais um conforto psicológico do que, na verdade, uma resolução prática, né? Mas é uma tentativa. Eu concordo com o Marcos, eu conheço o projeto de lei, acho que ele tem uma série de limitações e eu sempre me preocupo muito quando há essa precipitação do legislador em imaginar que os problemas vão ser resolvidos com uma nova lei. Sabemos todos que novas leis muitas vezes ajudam a resolver problemas e em outras tantas ajudam a criar problemas. Então, talvez um certo cuidado e uma certa prudência, muito cuidado nessa hora, como disse o Marcos, recomendasse mais do que aprovar um projeto de lei. Agora, considerando também o alto grau de instabilidade do nosso Poder Judiciário, em que cada um dos nossos magistrados, desde o mais singelo magistrado de primeiro grau até o ministro do Supremo Tribunal Federal, cada um deles acha que é o dono e senhor do conhecimento, isso acaba provocando muitas vezes uma instabilidade e uma insegurança tamanha, e nesse quadro um texto de lei pode ter uma serventia, como disse o professor Marcos. Veja, falar em lei, porque a gente, como eu disse no começo, a gente é ibérico, né? Então a gente acha que a resolução dos problemas é lei, embora você tenha outras formas de mudar incentivos, né? E eu me lembro até um caso que aconteceu na minha região, professor Santolin, que era o seguinte: um prefeito, existia uma barragem e o prefeito ele queria que a água passasse pelas terras de um correligionário, e aí ele chamou o engenheiro da prefeitura e disse: olha, eu gostaria que a água passasse por ali e tal, aí a gente compra uma bomba, porque ele queria comprar uma bomba na casa do amigo, sabe? Aí o engenheiro disse: não, doutor, a lei da gravidade vai resolver esse problema. Não tem nenhum problema. A lei da gravidade disse: não, mas compra uma bomba, a gente passa por ali e tal, não sei o quê, compra 2 bombas, faz... Não, doutor, a lei da gravidade é muito clara, vai pelo outro caminho, não precisa gastar nada. Aí o prefeito se arretou, chamou o assessor jurídico da prefeitura. Disse: doutor fulano, pois não, o engenheiro aí está enchendo o saco com essa tal de lei da gravidade. A gente tem maioria na Câmara? Ele disse: tem, claro, sim, prefeito. Então vamos mandar um projeto para revogar essa lei da gravidade. Aí o assessor jurídico tomou um susto.
Ele disse, doutor, a gente não pode revogar a lei da gravidade. Por quê? A lei da gravidade, doutor, é uma lei federal, não é uma lei municipal. É o Brasil, amigo. Eugênio, tem uma outra pergunta aqui que diz o seguinte: a pessoa não se identificou, mas diz: como será restabelecido na prática o reequilíbrio econômico-financeiro com a admissibilidade recente, em parecer da AGU, sobre a cessão de créditos de contratos administrativos? Agora, uma empresa contratada pela administração pública pode ceder o valor recebido após a execução do contrato para um terceiro que não compõe a relação jurídico-administrativa. E aí a pessoa pergunta como é que se dará o controle disso. Caso a caso. Né? Eu, particularmente, não conheço essa resolução. Né? Aliás, se quiser depois passar para mim, para eu dar uma lida, a gente trocar uma ideia, eu realmente precisaria ler para ter uma ideia mais contundente em relação a isso. Agora, me parece uma alternativa, né? Mas é preciso ler quais os incentivos que tem envolvidos aí. E eu acho que o fato de haver a cessão do crédito, claro que numa hipótese de se cogitar de reequilíbrio, os elementos que levaram em conta a constituição desse crédito, não sendo mais o credor aquele que contratou originariamente, terão que ser repensados. Agora, aquele que adquiriu, que foi o cessionário desses créditos, ele os recebeu como um ativo específico, no caso, um ativo financeiro. E obviamente, se aplicaria a ideia de reequilíbrio, só que sob uma outra perspectiva. Muda a perspectiva, não muda a possibilidade de se reestabelecer o fundamento econômico da relação travada. Temos um aqui, a pessoa também não se identificou, mas certamente tem alguém que atua no contencioso de algum órgão da advocacia pública. Pergunta o seguinte: quando teremos o pico do contencioso judicial de revisão dos contratos de concessão por conta do Covid? Chama a cartomante daí da AGU para dizer, né? Eu não sei. Se o cara está pensando em tirar férias no próximo semestre, eu acho que ele vai ter que suspender isso, viu? Porque eu acho que certamente no segundo semestre vai dar uma tensão, vai ser uma loucura no Tribunal de Contas com a eleição municipal. Eu suponho que na AGU também. Marcos, eu não sei se você concorda, mas eu acho que isso vai depender muito de como se comportar o Poder Judiciário. Se nós tivermos, por exemplo, um precedente de tribunais superiores ou precedentes de tribunais superiores com alguma brevidade em algum tema mais palpitante, isso tende a reduzir drasticamente a judicialização. Se isso não acontecer, é óbvio que o número de ações deve ser altamente estimulado. Vai ter que ter uma coordenação nisso aí, né? Nesse momento todo. Exatamente. Tem que ter uma coordenação para de um estabelecer. Não sei se é o CNJ, o TSTF, sei lá quem é. Tem que ter uma coordenação para resolver isso aí, né? Alguém tem que pegar a bola e levar para o centro do campo. Né? Mas é cedo ainda, né? Estamos no meio da confusão. Cedo ainda. Vai ser um pouquinho mais para frente. E temos uma última aqui, pelo menos que eu tenha recebido, Eugênio, que diz o seguinte: talvez no momento de tratar a matriz de risco e não ficar numa esfera tão achista, seria interessante prever possíveis consequências em vez de causas. Uma pandemia, assim como diversos casos fortuitos, que tragam como consequência a alteração da demanda, tratando na matriz o acontecimento variações excepcionais de demanda, isso poderia deixar a matriz mais útil e concreta? É possível? Acho que tem um pouco a ver com a ponderação que eu fiz de flutuações de demanda no âmbito da relação contratual de contratos relacionais de concessões. Né? Eu vou dar um exemplo. Tem um trabalho muito interessante do Guache, da Universidade de Berkeley, sobre contrato de concessão de rodovias. E ele diz que as rodovias, 73%, me parece, da rodovia da América Latina, foram renegociados o contrato nos 2 primeiros anos. Basicamente, risco de demanda. Mas assim, então, porque você dava um chute e só a realidade da execução contratual ia dizer. Então, eu advogo até que poderia ter um estágio probatório de demanda. Mas assim, a demanda não varia tanto, né? Varia 10%, sei lá. Mas no caso como pandemia, quanto custava o álcool gel? Sei lá, R$2, passou a ser 40. Quem é que pode prever isso?
E o fator genérico, variações de demanda em decorrência de pandemia. Isso quer dizer basicamente nada. É tudo aí, né? Quer dizer, é difícil. Não pode dar um conforto para o burocrata, né? Agora eu botei na matriz de risco, mas vai dar, é o mesmo problema. É a mesma coisa dizer que vai revogar a lei da gravidade. Quer dizer, pode fazer uma lei, mas não vai. Né? É incerteza, aí é incerteza. O resultado prático vai ser mínimo. É muito mais fácil imaginar que é da natureza dessas relações submetê-las a algum mecanismo aberto de renegociação e que vai, obviamente, ter um custo de transação por ocasião, um custo de transação ex post, mas que ainda assim me parece menor do que o custo de transação ex ante seria trazer isso para a matriz de risco. Exatamente. Eugênio, aqui a gente encerrou o que nós recebemos. Excelente. Professor Marcos, professor César, nós temos um tempo para algumas considerações complementares, finais, e aí a palavra fica à disposição, senão a gente já vai dando um encaminhamento ao encerramento. Eu quero agradecer, dizer que é uma honra para mim. Conheço o Eugênio, o Marco e Santolin principalmente há muitos anos, né? Então, talvez a única vantagem dessa pandemia é que aproximou, de certa forma, pessoas, né? E é sempre bom. Ver o Santolin é um cara que eu admiro profundamente, e para mim é uma honra. Então, falei com ele ontem e hoje novamente. Está de parabéns pelas colocações de vocês da AGU. Então, muito obrigado. E sigo à disposição como pernambucano provinciano que mal sabe escolher uma gravata, como dizia Manuel Bandeira. Né? Muito obrigado. Professor Eugênio, Marco Aurélio, para mim também foi uma honra, uma satisfação ter integrado esse evento, seja pela possibilidade de estar participando de uma atividade organizada pela Escola da AGU, como disse, que gosto muito de prestigiar pela qualidade de tudo que faz, seja pela grande satisfação de estar mais uma vez junto com o professor Marcos Nóbrega, que, como ele disse, nós já tivemos a oportunidade de ter vários encontros, nos conhecemos há muito tempo, incrementamos a nossa amizade por ocasião do pós-doutorado que fizemos simultaneamente, ou quase simultaneamente, na Universidade de Lisboa, onde também convivemos com outros grandes amigos, em particular com o nosso grande mentor, que é o professor Fernando Araújo, que sempre merece referência por tudo que ele trouxe de importante para a análise econômica em geral e para a teoria econômica do contrato em particular, ele que é autor seguramente a mais robusta obra sobre teoria econômica do contrato escrita em língua portuguesa. Eu acredito que eventos como esse, ainda que, claro, que condicionados por essa circunstância de nos mantermos à distância, mas são a oportunidade que temos de colocar em mesa temas importantes, como esse que a gente tratou aqui, e eu gostaria mais uma vez, então, de elogiar a escola pela escolha do tema, pela condução dos trabalhos. Muito obrigado, foi uma grande satisfação. Só uma complementação, o professor Fernando Araújo está no radar da AGU. Estamos considerando a possibilidade de convidá-lo em breve para mais algum evento, um evento da escola. E vocês, César, Marcos, com certeza são parceiros nossos aqui. Teremos o Marcos até acho que tem um evento já programado, né, para o mês que vem. São parceiros, o professor César já participou de diversos eventos aqui na 4ª região e continuamos contando com a participação de vocês. Marco Aurélio, você faz o fechamento? Posso fazer sim, Eugênio. Então tá. Muito bem. Queria, antes de tudo, agradecer a disponibilidade dos professores Marcos Nóbrega, professor César Santolin. Né? Aprendemos bastante aqui nesta tarde acerca da temática do equilíbrio nas contratações públicas, as discussões acerca do reequilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos. Agradecer a você, Eugênio, a parceria na mediação, na formatação desse evento. E, enfim, sugerir que os nossos ouvintes, aqueles que nos assistem, visitem o canal da Escola da AGU no YouTube. Este evento, assim como todos os demais que têm sido realizados nesse período, estão sendo disponibilizados no canal da Escola da AGU no YouTube. Eventualmente, quem
chegou na metade, não pôde assistir o evento inteiro ao vivo, e também que sigam as nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. O Instagram da Escola da AGU tem sempre as novidades, informando os eventos que estão por acontecer. Então, a gente deseja a todos, mais uma vez, agradecendo aos professores pelas brilhantes exposições, desejamos a todos aí uma boa tarde. Tchau, Boa tchau. tarde.